irmãos, e algumas pessoas, quando nós compartilhamos, vamos iniciar um projeto de música com alunos da Cristolândia. Tivemos algumas pessoas que falaram assim, mas com alunos da Cristolândia, são pessoas que estão passando por grande oscilação. Eu acho que vocês vão perder o tempo de vocês. Por que vocês não começam a fazer com as crianças? Que aí sim a gente vai ter um trabalho mais consolidado, vai ter futuro. E nós respondemos, quem escolheu começar o projeto com a Cristolândia não fomos apenas nós, mas sim Deus que colocou esse sentimento em nossos corações. E ver o desenvolvimento desses alunos em tão pouco tempo, com certeza é o agir de Deus na vida de cada um deles. E nessa manhã vamos refletir rapidamente na palavra de Deus, ao pensar nesse tema, só Jesus Cristo salva. Não tem como não fazermos uma associação direta à nossa missão, que é o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quando a gente pega a parte B da nossa divisa, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Me lembra também de outra passagem de João, que está um pouquinho mais à frente, João 15, que diz, sem mim nada podeis fazer. Tudo acontece por meio dele e por ele. E nós vamos refletir nesse texto de João 15, se você tiver a sua Bíblia e puder abrir, acompanhe comigo, por favor, João 15, do 1 ao 5. João 15, do 1 ao 5, leiamos então. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos por essa manhã, porque podemos sentir a Tua presença aqui neste lugar. Nesse momento eu consagro a minha vida em Tuas mãos, pedindo para que Tu tenhas misericórdia e me use como canal, Senhor. Ó Deus, do Teu fluir, que o Senhor complete a Tua palavra em cada coração, de acordo com a necessidade de cada servo e serva aqui neste lugar. Em nome de Jesus, amém. Ao pensar nesse texto, eu pude pesquisar um pouco sobre o ciclo de desenvolvimento da videira. Jesus, ele sempre foi muito intencional e didático. Ele nunca fazia uma parábola, uma analogia, por acaso. Sempre havia uma explicação. E eu fui um pouquinho nesse desenvolvimento do ciclo da videira, e hoje nós queremos destacar a parte que está se referindo aos ramos e aos frutos, que tem a ver conosco. Pois Jesus é a videira e nele há a perfeição. E hoje nós vamos refletir em alguns pontos que eu destaquei como importante. Os ramos são flexíveis. Eles possuem folhas grandes e esverdeadas, que depois se transformam em flores e em seguida em fruto. Para que ocorra a fertilização da flor, é necessário ocorrer a polinização, que acontece através de agentes como inseto, pássaros ou vento. Dependendo das condições de luz, temperatura e umidade, somente uma parte se transforma em fruto, aproximadamente variando de 10% a 50%. E é preciso ter muita paciência, porque durante os primeiros anos, a planta deve fortalecer as suas raízes e desenvolver os seus ramos, que devem ser fortes para suportar o peso dos frutos. E a sua produção demora, no mínimo, 3 anos. Diante dessas informações, eu vou destacar as 4 fases do ciclo fenótico da videira. E o primeiro ciclo, a primeira fase do ciclo é o choro
da videira. Quando a gente olha para o versículo 2, a gente vê: todo ramo que estando em mim não dá fruto. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Representa o fim do repouso vegetativo da videira e início de um novo ciclo. Quando a videira é podada, ela libera a seiva, que é chamado de choro. E nesse processo, os ramos começam a se fortalecer, porque eles recuperam a água e os minerais perdidos no inverno. Então, o primeiro ensinamento dessa fase 1 é: a poda me fortalece. Você pode repetir comigo? A poda me fortalece. Por vezes, a gente enfrenta algumas dificuldades em nossa vida. A gente passa por alguns desertos e a gente não entende muito bem o propósito daquilo. Mas tudo aquilo que a gente vive tem um objetivo determinado por Deus. E Ele nos molda em todas as situações. E quando a gente sai de uma situação difícil, a gente sempre sai mais forte e devemos estar preparados para as próximas que virão. E somos também testemunho para compartilhar e fortalecer aqueles que passam pelas mesmas dificuldades que nós. Mas precisamos ter sensibilidade e entender o que Deus quer nos ensinar nesse processo. Então, se você está na fase 1, se você está sendo podado, se você está sendo lapidado pelo Senhor, não fique só murmurando, questionando, mas procure entender o que Deus quer te ensinar nesse processo, para que você possa renovar a sua água e recuperar os seus minerais para seguir em frente, amém? A segunda fase é a germinação. É onde vem o broto da videira. Na germinação vem a vegetação e a floração. Na vegetação, as folhas e os ramos começam a crescer e a amadurecer. E a floração é onde efetivamente a flor aparece. E uma observação importante, que é essa fase número 2, é que as flores vêm antes dos frutos. Você pode repetir isso comigo? As flores vem antes dos frutos. E o que isso significa? No versículo 3 e 4, a gente volta assim: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Quando nós permanecemos em Deus, naturalmente, nós exalamos a beleza das flores. As flores aparecem na nossa vida. O brilho do Espírito Santo aparece na nossa vida. Nós fazemos a diferença onde nós estamos. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Às vezes a gente quer frutificar, a gente quer fazer, a gente quer trabalhar na obra do Senhor, mas dentro de casa a gente não dá testemunho, na nossa vizinhança a gente não dá testemunho, na nossa igreja a gente não dá testemunho. As pessoas que estão perto da gente, algumas que não têm tanto contato com a gente, quando descobrem que nós somos cristãos, falam assim: é mesmo? Eu não sabia não, para mim é uma novidade. E isso não pode acontecer. Por que as flores aparecem primeiro? Porque nós devemos primeiro testemunhar. Precisamos viver Cristo em nós, para depois a gente frutificar. A floração pode ser afetada pela geada e pela chuva, e isso não é bom. Às vezes a geada e a chuva vêm nas nossas vidas e acaba nos desanimando, querendo ofuscar o nosso brilho. Mas ela é beneficiada diante do tempo que ela é exposta a altas temperaturas ou à luz do sol. Quanto mais tempo ela é exposta à luz do sol, mais fortalecida ela vai ser. Isso me lembra uma ilustração do mestre e do seu discípulo. O discípulo se empenhava e ele conseguiu aprender muitas coisas com seu mestre e ficou se achando aquele espertinho. Eu acho que eu já sei mais do que o meu mestre. E lançou um desafio. Vamos lançar um desafio, nós vamos colher lenha
no campo, na floresta, e quem conseguir colher mais rápido vence essa disputa. O mestre disse, tudo bem. Então começou a disputa e o menino ia lá correndo, ele cortava a lenha e juntava a lenha, e o mestre estava super tranquilo. Quando o menino olhava para o mestre estava sentado. Aí o menino olhava para o mestre e dizia, gente, mas isso vai ficar muito fácil? Toda vez que eu olho para ele, ele está sentado. E assim passou. E então veio o juiz para poder fazer a comparação. Bom, temos um vencedor, é o mestre. E o menino disse, como pode? Todas as vezes que eu olhava para ele estava sentado. Aí o mestre disse, meu caro aluno, enquanto eu estava sentado, eu estava afiando o meu machado. E todas as vezes, por acaso, que você olhava, eu estava afiando meu machado. Mas quando eu me levantava para cortar a lenha, eu produzia muito mais, porque o meu machado cortava muito mais rápido do que o seu. Ou seja, quanto mais tempo a gente gasta em tempo, quanto mais tempo nós investimos com Deus, em tempo de vida devocional, busca do Espírito Santo em nossas vidas, menos energia a gente gasta em todas as coisas que nós devemos fazer na nossa vida. Quanto tempo você tem dedicado na sua vida devocional? E o terceiro ponto é a formação das frutas. Enfim, os frutos surgiram. Mas é só isso? Não, porque existe a fase da maturação. Nem todos os frutos que saem são saudáveis. Apenas os frutos perfeitamente maduros, retirados no tempo certo, com a colheita certa, contêm essas substâncias responsáveis pelo equilíbrio dos sabores e dos aromas que garantirão a qualidade de um vinho perfeito. E aí a gente finaliza com o versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Diz assim comigo, espere seus frutos amadurecerem. Vamos lá? Esperem seus frutos amadurecerem. Produza frutos saudáveis. E como são os frutos saudáveis? Mais à frente ele vai dizer, nesse mesmo texto, amem-se uns aos outros. E quando a gente olha lá a supremacia do amor em Coríntios, fala que se não tiver amor, de nada seria. Ainda que você falasse a língua dos anjos e dos homens, não vale. Ainda que você reparta os seus bens, que você vem aqui na igreja, vendo esse projeto, a gente fala assim, vamos levantar agora. A gente tem aí, uma campanha que a gente precisa mobilizar, no mínimo 7.000 para cada igreja. Se cada igreja tiver 7.000, essa igreja aqui, com certeza vai ser muito mais do que isso. Você vai participar e você vai dizer, eu doei sozinho 7.000 reais, irmã Débora, o que era de uma igreja só. Teve amor? Se não teve, é melhor não dar. Meu Deus, mas 7.000 se faz muita coisa. Mas sem amor, lembra da oferta da viuvinha? Foi a maior daquele dia. Precisamos ter amor uns com os outros, por Deus e pela obra. Meus irmãos, a poda fortalece. Se você está passando por esse momento, permita ser moldado por Deus. Segundo, as flores vêm antes dos frutos. Permita que o brilho do Espírito Santo reluza através da sua vida antes de pensar em frutificar. E quando frutificar, produza frutos saudáveis, frutos em amor. Deus tem muitas coisas para realizar através das nossas vidas. Nós temos uma campanha a ser anunciada que só Jesus Cristo salva. E essa missão nós recebemos desde o dia que nós nos convertemos em Cristo Jesus. Todos os cristãos, não apenas os missionários, todos. Por quê? Porque todos os cristãos são missionários. Então, são apenas os missionários. Eu acabei de me contradizer. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. É que o ID é para todos. O ID é para todos. Então, que você possa estar conectado à videira. Porque sem ele, sozinho, não podemos fazer nada. Amém? Abaixa a sua cabeça, vamos orar? Pai querido, Pai amado, louvado e engrandecido seja o teu nome. Nessa manhã nós estamos aqui querendo consagrar as nossas vidas em tuas mãos. Eu não sei como se encontra o coração dos teus filhos, mas o Senhor conhece as suas necessidades. Ó Deus, se tem pessoas aqui sendo moldadas diante dos desertos da vida, que nessa manhã possam se sentir renovadas por Ti, entender os processos e assim, Pai,
saírem fortalecidos e prontos para a obra que o Senhor tem a realizar em suas vidas. Ó Deus, se temos aqui pessoas que têm a sua luz embaixo, Senhor, de uma cadeira, num lugar escondidinho, que ninguém está enxergando, que essa seja uma manhã de serem colocados no mais alto lugar, para que onde quer que vejam, possam encontrar a Tua luz em nossas vidas. Ó Deus, que possamos produzir frutos em amor. Renova, Senhor, o amor em nossos corações. Ó Deus, esse tempo de intimidade contigo, Senhor, que seja restaurado nessa manhã para aquelas pessoas que se sentem afastadas, ó Deus, daquele relacionamento de intimidade. Que o Senhor possa edificar as nossas vidas e completar aquilo que não foi dito em cada coração. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos cantar agora a última música, e nessa canção, que é o tema da campanha de missões nacionais, Eu Vou, você possa refletir na mensagem dessa música e entregar o seu coração na dispensação do Senhor para o que Ele quer fazer através de você.